Boa tarde, paz e graça com todos vocês. Antes de mandar o vídeo para vocês verem aí, ou o áudio, eu quero indicar um canal para vocês. É só vocês digitar Irmão Raul Simões. Aí vai aparecer o link do canal do Irmão Raul e vocês se inscrevam lá e dê o joinha para as notificações. Esse é um canal muito importante desse irmão, que ele passa vários esclarecimentos sobre as igrejas, sobre instituições. Inclusive, esse vídeo que eu vou mandar é um esclarecimento muito útil, que o irmão Raul, eu conversei com ele ontem pelo WhatsApp, de Portugal, e ele me autorizou a colocar esse áudio para vocês ouvirem. Muito interessante, tá? Deixa o comentário de vocês, mas é preciso ouvir do começo ao final para poder entender. É importante, estou falando sério, tá? Ecumenismo e religião global. Então vamos ouvir? Põe no ar. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dizer que não se trata de nada pessoal, apenas alguma informação a qual alguém me tem perguntado e eu tenho passado conforme eu tenho escutado. Todavia, não estou aqui com o interesse de perseguir nenhuma denominação e nem tampouco denegrir a imagem de nenhuma denominação e nem tampouco de nenhum servo ou serva, ou seja lá quem for, a título apenas de uma comunicação para aqueles que têm me perguntado e para aqueles que são inscritos no meu canal. Bom, me perguntaram o que é o ecumenismo e, logicamente, que eu expliquei o que era o ecumenismo. Mas no momento, o que eu quero perguntar é que no dia 20 de outubro, no ano de 2020, eu morava na Itália. E nesse dia, que era uma terça-feira, o Papa Francisco participou de um encontro de oração pela paz do Espírito de Assis, intitulado Ninguém se salva sozinho, paz e fraternidade, promovido pela comunidade de Santo Egídio. Em comunicado, o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, informa que Francisco, conforme anunciado pela prefeitura da Casa Pontífice, participaria de um momento de oração ecumênica. Assim, foi realizado naquela época, em 2020, no dia 20 de outubro, com outras denominações, uma oração ecumênica com outras denominações cristãs na Basílica de Santa Maria em Aragoeli, Roma, e da cerimônia subsequente com representantes das grandes religiões do mundo na Praça da Prefeitura de Roma, em Campidoglio. Bom, irmãos, quero deixar claro que não vou aqui me alongar, não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não estou aqui para atacar a congregação cristã, mas uma igreja cristã, ela não pode ter pluralidade, no sentido de se misturar no ecumenismo. Bem sabemos que, irmão, uma verdadeira igreja evangélica cristã não pode fazer isso porque é contrário até mesmo à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, pois que comunhão haveria a luz com as trevas? Todavia, irmãos, não estou aqui para denegrir a imagem, como já disse, e prefiro repetir isso para que ninguém entre depois achando que eu estou querendo me aproveitar desse fato que já ocorreu em 2020. Certo é que eu estava na Itália e soube também que um dos líderes da congregação cristã no Brasil, a qual eu não vou citar o nome, e vocês já sabem, é um dos líderes dos mais antigos, que estava na Itália, e isso já deve ter sido até mesmo gravado por alguns que trabalham também para abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados por falsas doutrinas. Irmão, e eu, sinceramente, não estou aqui para julgar ninguém, todavia, fica aí o meu comentário a respeito desse assunto tão polêmico que envolve essa denominação, a qual eu fazia parte. Porque, irmãos, realmente houve essa reunião, eu estava lá, foi até comunicado até pela televisão no Vatican News, a qual eu também vi esta reportagem, e soube também que o nosso irmão que estava lá do Brás presidiu um culto justamente na cidade próxima ao Vaticano, e eu estava naquela região e posso confirmar que isso aconteceu. Alguém pode me dizer, mas o que tem a ver a isso? O que eu tenho a ver com isso? Logicamente que eu não tenho nada a ver, o irmão é livre para ir aonde ele quiser.
mas dentro do contexto espiritual, do contexto de prudência de um servo de Deus, eu me fico perguntando, será que o irmão não sabia que haveria esta reunião? Eu quero dizer para vocês que sabia, porque vários irmãos de outras denominações, inclusive um pastor da Assembleia de Deus, daqui de Portugal, me comunicou, eu conversando com ele me disse que eles não fizeram parte desse movimento. Mas eu disse para ele, mas parece que apareceu a assinatura de vocês aqui. Ele disse, não, a igreja que assinou foi a Assembleia de Deus do Ministério da Madureira. Nós estamos fora disso e nem fomos. Então eu fiquei me perguntando, por que o irmão da congregação cristã estava aqui congregado no dia 17, se a reunião era dia 20 com o Papa? Certo é que eu não tenho nada a ver com isso, mas observando aqui, irmãos, percebi que houve alguma coisa um pouco diferente, porque na verdade, irmãos, algo estranho aconteceu, porque eu claramente tenho plena certeza que o irmão deveria saber dessa reunião, porque isso foi comunicado às denominações do Brasil e às denominações do mundo, e vários representantes de determinadas denominações e outros credos estiveram reunidos com o Papa nesse dia, inclusive para tratar assuntos climáticos e assuntos do ecumenismo, que seria uma religião global, a qual, irmãos, sabendo eu que alguns anos atrás estava eu em uma reunião do ministério, onde um servo de Deus que já Deus recolheu, chamado irmão Arno, posso falar o nome porque Deus já recolheu, ancião dos Estados Unidos, se levantou na reunião e disse para os irmãos que o CNPJ da Congregação Cristã no Brasil já estava na ONU, agora só precisava aguardar. Então, irmãos, fica aí uma pergunta que não me faz calar. Por que o CNPJ da congregação estava na ONU? Porque agora nós estamos vendo esse movimento ecumênico, onde nós percebemos no documento a qual nós temos em mãos que consta que a congregação e os irmãos estiveram sim nesta reunião. Todavia, irmãos, eu não quero... eu deixarei no próprio vídeo aqui um pedaço do documento. Certamente que esse documento ele foi um documento realmente do governo, não é um documento, ou melhor, de Roma, do governo, e enfim, esse documento os irmãos do Brás devem ter ciência. Todavia, irmãos, eu posso dizer para vocês que realmente houve esta reunião, e não há como negar que essa reunião foi realizada, porque realmente ela foi realizada no dia 20 de outubro de 2020. Perdoem eu repetir, porque é necessário para que aquele que ouça possa captar bem o que se trata, esse assunto a qual é tão assim melindroso eu estou passando. Vou colocar aqui no vídeo, irmãos, como eu já disse, um pedaço do documento. Todavia, se alguém tiver dúvida, procure na internet, você vai encontrar. Logicamente que poderá você abrir um site, como eu já abri aqui, e disse que a congregação, ou melhor, eu não abri um site, eu vi um documento da congregação, onde dizia os irmãos que a congregação não participou do Fórum Interreligioso, porque ela também não participa de nenhuma sociedade secreta. Quero dizer aos irmãos que eu conheci um irmão, e eu não vou dizer aonde nem como, esse irmão ele é participante de uma sociedade secreta, e ele, posso dizer qual é a sociedade, é da maçonaria, não tenho nada a ver com isso, irmãos, ele pode ser o que ele quiser, porém, e o servo de Deus, aonde ele mora, e aonde ele congrega, realmente sabe que ele é desta sociedade, e ele me disse que ajudava aquele servo, inclusive ele que ajudou a construir aquela congregação. Certo, irmãos, que para construir uma igreja é necessário que se passe pela administração, e para passar pela administração tem que ter documentações. Então, se esse irmão ele estava sendo ajudado por este outro irmão que era maçom, e ele disse que o irmão sabia que ele era maçom, inclusive continuava ajudando o irmão do ministério, a qual sabia, e estava ele um pouco assim preocupado com aquele irmão, porque ele não estava gostando de alguma coisa que aquele irmão estava fazendo, e eu conversando, esse irmão, ele vai em diversas denominações e outras igrejas, e eu perguntei a ele assim, como é que você vai em outras denominações e outras igrejas, e os irmãos sabem? Ele falou sim. Eu falei, então, como é que funciona? Ele disse, não tem problema, eles não falam nada, e eu também vou onde eu sinto.
Eu achei estranho, irmãos, porque se um irmão da congregação congrega em outro lugar, automaticamente, se souberem, ele perde a liberdade. Todavia, esse senhor, que eu creio que seja batizado, porque ele disse que era da congregação, não quero aqui criar nenhuma polêmica, porém, seria justo se ele ajudasse, claro, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, mas seria justo, será, pensem, que a congregação aceitasse de um homem da maçonaria construir uma igreja? Seria justo? Seria justo ele, sendo um maçom, que eu não tenho nada a ver com isso, ele pode ajudar, afinal o dinheiro é dele, ele que trabalha, mas o que eu acho dentro do meu pensamento, da minha concepção, eu percebo que há sim uma ligação forte entre a congregação e a maçonaria. E então dá a entender que esta carta que foi lida não parece ser aquilo que está escrito. Mesmo porque também quando eu era ancião, eu recebi uma carta que não poderia ser lida para a Irmandade, porque defendia um servo de Deus que na época havia sido acusado de uma grande acusação, a qual ele não conseguia se livrar, mas quando as coisas complicaram, ele simplesmente apertou algum dos seus companheiros, não sei como é que foi, mas uma coisa eu sei, que veio uma carta, a qual há pouco tempo ainda estava com ela, e tenho ela guardada, né? Estava com ela porque não está aqui comigo na minha casa, mas está guardada em outro lugar, e eu vou ter ela na minha mão novamente, mas eu não vou poder lê-la, porque aí vai aparecer nome de pessoas. Todavia foi dito para não ler para a Irmandade e não falar mais naquele assunto daquele servo. E aquele que falasse automaticamente não entraria mais na reunião dos anciães e também poderia correr o risco até mesmo de perder o seu ministério. Bom, irmãos, há outras coisas que eu também não posso falar aqui, todavia estou sendo bem rápido. Quero deixar claro que não estou atacando nenhum servo, mas me fica uma dúvida. O ancião, dia 17, congregando na Itália, e no dia 20, a reunião ecumênica, e logo em seguida, irmãos, os documentos a qual estão relatados que sim, a congregação assinou a documentação. E logo em seguida, entrou agora, há poucos meses atrás, ela mudou o nome e para uma federação, ela é então agora uma federação de igrejas. E se nós observarmos, nós vamos ver que um teólogo chamado Fulton Sheen, que nasceu em 1908, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, já havia falado a respeito da federação das igrejas do anticristo. Vocês podem pesquisar na internet e vocês vão encontrar. O nome dele é Fulton Sheen. Todavia, irmãos, eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, nem da congregação cristã no Brasil. Todavia, eu quero alertá-los que tenham cuidado com ensinamentos, com doutrinas e até mesmo com palavras. Deixarei aqui um vídeo com uma pregação que foi pregada por um irmão, porque na realidade, irmãos, esta reunião, ela prega que todos os caminhos levam a Deus. Não importa qual a sua doutrina, ou crença, ou credo, mas todos os caminhos levam a Deus. Então, logo após esta reunião, eu tive acesso a uma pregação de palavra, a qual eu vou deixar aqui um pedaço para vocês julgarem, vocês mesmos, para verem o que vocês acham. Prestem bastante atenção, esse vídeo não tem intenção nenhuma de denegrir a imagem de ninguém, apenas alertar aos irmãos que tomem cuidado, porque há alguma coisa estranha dentro deste ministério. Não quero julgar, não estou aqui para julgar, e nem tampouco para colocar e dizer que todos são farinha de um mesmo saco. Todavia, irmãos, como está escrito na palavra de Deus, ali onde diz assim, que o Senhor trará à luz as coisas ocultas. Uma das cartas do apóstolo em Coríntios, não me recordo agora o capítulo, mas está escrito esta parte, salvo erro, no capítulo 4, a partir do versículo 4, se eu tenho em memória, porque eu não estou com a Bíblia aqui, mas o irmão pode observar em 1 Coríntios 4, versículo 4, se é realmente esse capítulo, onde que diz que as coisas ocultas serão reveladas. Irmãos, cuidado, nós estamos nos últimos dias, e deixo aqui uma recomendação a vocês. Não quero dizer que apenas falar essa parte, mas quero dizer a vocês que caso vocês perceberem que há alguma coisa estranha, diferente aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é para nós sermos cristocêntricos
e percebemos que há alguma heresia, nós devemos sair da Babilônia. A palavra Babilônia quer dizer Babel, quer dizer confusão. Irmãos, infelizmente eu não gostaria de falar essas coisas, mas tenho que falar porque tenho amigos, pessoas conhecidas, pessoas que são de uma boa índole e que poderão estar sendo enganadas com pregações de falsas profecias, porque nós estamos vendo realmente, não quero dizer que são todos, mas sim, a boa parte está saindo fora daquilo que é bíblico, trazendo constrangimento, e muitos até mesmo já se suicidaram por causa de determinadas pregações, a qual, irmãos, não deveriam ser o que são. Então, irmãos, eu vou aqui agora tentar passar para os irmãos a palavra que foi pregada na congregação cristã no Brasil, para que vocês compreendam bem o que eu quero dizer, ok? Vocês aguardem alguns momentinhos, poucos, que eu estou abrindo aqui o vídeo, onde tem a pregação desta palavra. Deus abençoe a todos, que todos fiquem na paz e na graça de nosso Deus eterno e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Um momentinho que eu já vou abrir aqui a pregação. Glória a Deus, santo é o Senhor, bendito seja o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, que a verdade prevaleça e o teu povo não sofra, Senhor, pelo amor do teu nome, eterno de Jacó. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Bom, irmãos, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção naquilo a qual Deus me dará graça nesse momento e passar para os meus caros irmãos. Presta atenção. Agora, irmãos, já localizei a pregação, irei passar para os irmãos. Essa pregação, ela veio diretamente da congregação do Brás. As crianças não são mais ensinadas a fazer uma oração, a fazer um clamor. Não são mais ensinadas a crer que há uma força superior. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Observaram, irmãos, a pregação do nosso irmão no Brás, justamente após esta reunião que houve no Vaticano. Observaram? Não importa a divindade. Vou tentar voltar novamente a esse ponto, ok? E isto vai, Senhor, de si. Mas nós damos graças aos irmãos que este povo que ama a Deus de alma, ele vem na igreja, busca o Senhor, irmãos. Mas que tenham no coração esse atenção a fazer um clamor. Não são mais ensinadas a crer que há uma força superior. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Vai ser. Observaram, irmãos? Não importa o Deus que buscam, mas que tenham respeito pela divindade. Quero deixar claro, irmãos, que esta pregação é herética, maligna e diabólica, porque nós não podemos buscar qualquer Deus, mas o único Deus que é o eterno Criador do céu e da terra. Irmão, cuidado, cuidado e muito cuidado, porque não estou aqui querendo generalizar aquele servo ou outro servo, porque eu sei que existem pessoas boas, homens de Deus, que desejam salvação, estão fugindo de tudo aquilo que é mentira e que é pecado. Todavia, irmãos, um alerta: o anticristo já está na terra. E para mentir, enganar e seduzir o povo de Deus, que possam eles serem, então, irmãos, o povo de Deus possa ser um povo que estude a Escritura, que tenha a mente aberta para não se deixar levar por espíritos enganadores, como diz a palavra, que Satanás haveria de ocupar até mesmo os lugares celestiais. Então, onde nós pensamos que muitas das vezes é Deus que está falando, nós percebemos aí que até muitos deram glória a Deus, e por certo muitos entrarão aqui nesse canal querendo até mesmo me denegrir a minha imagem. Todavia, eu não me importo. Importo sim com aquelas crianças que ouviram essa palavra, porque dá a impressão que ele estava falando com crianças, e dá a impressão que ele falava com...
Eu não sei de que culto, se era uma reunião da mocidade, ou se era culto de jovens, ou se era um culto normal. Mas todavia, irmãos, deveria ter ali pais ou crianças, porque se ouviu algum ruído de algum glória, assim, todavia, eu confesso para os irmãos, fico assustado em ver como pode alguém permitir que o seu filho ou que sua filha aprenda, ou melhor, desaprenda. Porque, irmãos, isso não é aprender, isso é desaprender. Cuide da sua criança, cuide do seu jovem, cuide do seu filho. A palavra de Deus diz: acautelai-vos, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Deus abençoe a todos, graça e paz. Julguem vocês, está ou não está no ecumenismo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.